Muito bem, podemos sentar? Boa tarde. Gostaram da imposição, né? Bom, nós estamos vendo a nossa caminhada de oração, a nossa caminhada com Deus. Quero fazer neste segundo momento, já que nós tivemos um momento com o Eric, onde nos foi relatado de que a vida de um homem, uma vida que possa encontrar verdadeiramente a felicidade, uma vida que possa, na vida cotidiana, e aqueles que têm, que fazem aula comigo vão entender, que têm contato com os bens temporários, possam encontrar o bem absoluto. Então nos foi dado muitos exemplos de histórias de homens e mulheres bem-aventurados, homens e mulheres que verdadeiramente encontraram a felicidade. Algumas pessoas aí fora não acreditam na santidade, porque por aparentemente dizerem que tem uma doutrina diferente, mas no fundo eles não sabem o que é o amor, porque a santidade é amar a Deus sobre todas as coisas. É isso. Tecnicamente é isso, não tem outra coisa. É isso que é a finalidade. E eu acho que já perguntei isso para vocês, se não perguntei para vocês, perguntei em outro lugar, qual é a finalidade da oração? O fim último. O que vai nos levar à oração? Você já fez essa pergunta? Por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou rezando? Qual é a finalidade desse negócio aqui? Para onde vai me levar essa oração que eu estou fazendo? É só para pedir coisas? Já vimos que não. Então, qual é a finalidade da oração? A finalidade da oração é a união com Deus. Assim como a finalidade de um casal que se conhece, começa a gostar um do outro, começam a ter uma amizade, começam a se relacionar, portanto depois começam a namorar, e deste namoro vem um noivado, do noivado vem um casamento. O que é um casamento senão uma união entre duas pessoas? É isso. Você reza para se unir a Deus, inclusive naquilo que a vida espiritual, que é a vida com Deus, a vida espiritual é conhecer as coisas e entender e ter fé de que você, naquele momento de trabalho mais difícil, no momento em que você está na escola, na educação física, Deus está junto. E é essa consciência que a gente quer trazer, de que não importa onde você está e o que você está fazendo, a todo momento o seu anjo da guarda está junto, a todo momento Deus está olhando, a todo momento seus amigos da comunhão dos santos estão olhando, estão conosco. É isso que a gente precisa voltar a ter, esta noção de que a gente não está sozinho nunca. Você nunca está sozinho. Se você já teve momento de solidão, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus está junto com você. Você não está sozinho. É isso que é o mais importante. Você não está sozinho. Mas quando a gente fala de santidade, contamos todas aquelas histórias, o Eric contou de Santo Tomás, do Carlo Acutis, contou de Santa Teresinha, contou de Santo Tomás de Aquino e falou de alguns milagres de São Paulo da Cruz, que alguns aqui arrepiaram os cabelos quando ouviram os milagres de tão incríveis. Você pode dizer assim: legal, Eric, legal, Leandro, mas tem uma coisa, eu estou começando agora, minha mãe me trouxe aqui para o Crisma, ou cara, eu nem batizado era, batizei agora.
eu ainda tô engatinhando, comecei a rezar agora, aprendi a Ave Maria. Você faz o Vinde Espírito Santo no início do grupo, eu fico ali só de olhinho assim, mas eu não sei fazer a oração, não acompanho. Quando eu vou rezar, eu fico desconcentrado, eu começo a rezar o terço, dá sono, eu começo a rezar alguma coisa, de repente eu estou pensando naquela fase do game que eu ainda não passei. Você ri porque acontece, acontece, né? Se não é no game, começo a pensar nas boletas que eu tenho para pagar, as coisas que eu tenho para fazer, o almoço que não está pronto. Então a gente precisa, já que demos um passo muito para frente falando da santidade, vamos dar uns passinhos para trás e falar da nossa vida espiritual agora. Se você já entendeu a meta, agora a gente precisa entender aonde você está, qual é o ponto que você está da caminhada espiritual. Estou no comecinho, Leandro, a gente já meio que se defende, né? Estou começando agora, não me cobre. Não, eu tenho que cobrar porque é necessário que a gente dê passos. E eu quero indicar para vocês, fica uma indicação de livro. Eu acho que o pessoal já... Porque isso aqui foi ideia do senhor Eric, viu? Eu não sei, ele não sabia que eu tinha lido. Mas quando ele falou, eu falei, eu li, muito bom. Então eu vou indicar para vocês. Eu vou indicar uma obra do padre Frederick William Faber. É um padre inglês que viveu de 1814 a 1863. Ele é um escritor e teólogo inglês. Ele era anglicano, se converteu ao catolicismo, se tornou padre. E como padre se tornou um diretor espiritual. Escreveu alguns livros, como A Fé de Nossos Pais, A Bondade, O Purgatório, O Preciosíssimo Sangue de Jesus, Da Devoção ao Papa e o livro que eu vou indicar para vocês, que é Progresso na Vida Espiritual. Este que está aqui na minha mão é uma edição do Centro Dom Bosco, não tem mais esse, mas se você procurar o livro Progresso na Vida Espiritual, você encontra, porque várias editoras editaram esse livro. Então, não tem mais... Eu não sei se eles vendem em outro formato. Esse formato era um formato de assinatura, que antes... É igual a minha biblioteca católica. Só que eles pararam, então esse livro aqui não é mais vendido nesse formato. Mas você encontra pela Eclese, acho que pela Cultura de Livros. Então você consegue, o nome do livro, Progresso na Vida Espiritual. Do que fala este livro? Este livro, ele vai tratar de como é que a alma do fiel pode ascender mais, pode se aproximar mais de Deus. E ele coloca em diversos, eu acredito que são artigos, porque não há uma ordem escalada, tipo, fase 1, acontece assim, 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 fase 2, assim. Não, ele vai tratando de diversos temas e isso fica claro no índice, a não ser pelo primeiro capítulo. Mas os outros, ele vai falar de presunção ou desânimo, gente que desanima na oração. Vai falar de como aproveitar os sinais de progresso, da paixão dominante. Paixão dominante é aquela que você queria fazer o bem, mas faz o mal, sabe aquele vício, o pecadinho de estimação? Esse é o assunto. Ele vai falar sobre paciência, sobre respeito humano, sobre tentação, sobre escrúpulo. Então ele trata de várias situações aqui. A começar, ele trata logo no primeiro capítulo dos sinais de progresso. E eu quero começar por aí. Eu só vou pedir desculpas pelo seguinte. O padre Faber é muito profundo nas palavras e eu não vou poder esmiuçar isso. Então eu indico que vocês comprem o livro e leiam, para entender coisas que acontecem no dia que você está rezando um terço, as dificuldades e até os favores, aquilo que você atinge,
Por quê? Porque não é tão simples. Ele também tem um modo de escrever, e quem já leu, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, vai perceber que ele tem um modo meio parecido com ela. O que eu quero dizer? Santa Teresa parece estar conversando com você, igual eu estou conversando aqui. Só que aqui eu tenho uma ordem. Pá, 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 pá. Só que sabe quando você está com uma conversa e você começa no fim e depois vai no meio e aí vai para o começo, aí volta? É isso. Tanto que para ordenar o capítulo eu tive que lê-lo e ir pontuando as páginas para eu poder dizer numa ordem correta. Então ele começa o assunto, aí ele vai divagando sobre o assunto. Aí ele vai falando para você, vai te explicando. Aí daqui a pouco ele retorna para um outro ponto, aí ele vai para o final. Então ele não é confuso, ele não é atrapalhado, mas pela profundidade e pelo estilo dele, ele não é ordenado. Não é aquela pessoa que começa fase 1, pum, fase 2. Então ele vai conversando com você. Quando você for ler, encare como uma boa conversa e não como um livro sistemático. Não é sistemático. Mas ele começa dizendo assim: ouça, capítulo 1 dos verdadeiros sinais de progresso da vida espiritual. Ele diz assim: a vida espiritual é toda de contradições. Isso é, em outras palavras, quer dizer que a natureza humana é uma natureza decaída. A gente tem o problema do pecado original. Quero fazer o bem que eu gostaria de fazer, mas faço o mal que eu não quero. Uma das maiores contradições e talvez das mais difíceis de manejar é a seguinte: na espiritualidade é importantíssimo termos um profundo conhecimento de nós mesmos. Ah, Leandro, então é por isso que a gente teve aula sobre conhecimento e autoconhecimento? Sim. Por isso que a gente estava falando de liberdade? Sim. E ao mesmo tempo pensarmos muito pouco em nossa pessoa. Se você olhar os 10 mandamentos, você vai ver que os 3 primeiros é para Deus, os outros 7 é para o próximo. Se você os cumprir, você estará se amando e amando o próximo e amando a Deus. Mas em momento algum fala para você olhar mais para você do que para o próximo. Pode ver lá, os 10 mandamentos. É isso que ele faz conosco. E aí diz: o que não é muito fácil de conciliar. Por quê? Porque o livro vai falar de nós, mas nós vamos precisar olhar para nós para poder olhar mais para o próximo, para fazer o nosso coração se abrir mais para o amor. Se ele se abre mais para o amor, ele se doa mais para Deus, se doa mais para o irmão. Menciono essa dificuldade de início, porquanto no ocorrer desse tratado teremos de olhar muito para nós mesmos e, consequentemente, corremos o risco de pensar também muito em nós, e disso poderia vir um mal. Ele está falando dos riscos, mas você vai precisar fazer essa análise, este exame de consciência, esta verificação da sua vida espiritual. Sempre tem pessoas que estão descontentes com o estado atual. E esse descontentamento nos leva a algumas posições que nós precisamos ter. Primeiro, nós devemos sempre tentar novos esforços. Sinais de progresso. Vamos pensar nos sinais de progresso. Primeiro sinal que você tem que ter: sinal de que você está progredindo espiritualmente. É isso que ele quer dizer. Vamos lá. Você não estará contente com o seu estado atual. Você vai olhar e falar assim: preciso rezar mais. Está faltando mais vontade. Está faltando colocar mais amor nessa minha oração. Está faltando mais concentração. Se isso já começou, já temos um bom sinal. Você já está progredindo de alguma forma, mesmo que seja o começo. Fala: estou no começo, mas olha, estou devagar. Ou então, já tenho alguns anos e eu não estou decolando, a oração não decola. Segundo, sempre tentar novos esforços, quer dizer, novos momentos de oração, novas formas de falar com Deus. Segundo. E aí você quer a maior glória de Deus, então você quer ser mais fervoroso. Esse é o segundo. O terceiro, ter em vista determinados esforços para que você possa se emendar. Quer dizer, falta-me virtude tal,
fiz o exame de consciência, percebi que não tenho tal virtude. Então o que eu faço? Eu vou rezar e me esforçar para melhorar. Esse é também um processo, ok? Ter a firme convicção, quarto, de que Deus quer algo de mim em particular. Não é que a gente vai se sentir o ser especial, é que Deus quer algo em particular de você e quer outra coisa comigo, mas alguma coisa Ele quer com você. Então você precisa ter esta consciência para poder crescer na fé, entender que Deus tem algo em particular com você, alguma coisa que é só sua e dele. Senão esta intimidade, esse crescimento não vai acontecer. E quinto, querer se adiantar no desejo de perfeição. Aquilo que o Eric falava, daqueles corações com pressa, né? Quer dizer, que tem a virtude da esperança, eu quero estar junto do meu amado, o meu amado é meu. Essa pressa que você precisa ter. Quer dizer, querer amar mais, querer amar de modo perfeito, querer amar cada vez mais. É isso aqui que a gente percebe os sinais de um progresso espiritual. Quer dizer, você não pode estar contente nunca, assim, no sentido de, nossa, agora já estou rezando o rosário todo dia, já leio a Bíblia todo dia, já vou à missa todo domingo, tá bom. A vida espiritual é uma escada rolante que está descendo e você precisa subir. Se você parar, o que acontece? Ela desce com você. Então você vai ter que caminhar, porque conforme você for subindo essa escada, você está crescendo ali, está crescendo na fé, está crescendo na esperança. Você parou, você vai descendo, vai voltando para trás, vai voltando para trás. Então você precisa caminhar na oração. E conforme vai subindo essa escada, os degraus vão ficando mais altos. Então isto exige de nós naturalmente, assim como exige de todos os homens, essa vontade, esse querer estar em oração. Bom, vamos falar então da oração. A oração está no capítulo 15 do livro. O melhor seria fazer parágrafo a parágrafo, mas não são 2 páginas que ele fala de oração. Ele fala algumas boas páginas. Inclusive, o melhor seria fazer uma análise parágrafo a parágrafo e ir discutindo, mas nós não temos condição nem tempo de fazer isso. Nós estamos dando uma indicação de livro e uma orientação geral sobre a oração que você faz. No mais básico, nos encontros em que nós tivemos, eu falei, tente ao menos fazer uma oração da manhã e uma oração da noite. A oração da manhã, apresentando sua vida, louvando a Deus e tudo mais. A da noite, fazendo um exame de consciência e entregando o dia. E entregando o sono também. E aí, junto disso, rezar antes de almoçar. Você não é bicho, você agradece o alimento que você come. Então, você reza antes de comer. Os bichinhos não rezam antes de comer, mas nós somos pessoas humanas, então a gente reza antes de comer. Tá? Você reza a Ave Maria. Então vamos lá. Vamos aqui. Capítulo 15 começa falando sobre os 2 parágrafos iniciais. Ouça o que eu vou dizer. A vida espiritual difere essencialmente da vida do mundo e a diferença está na oração. Essa é a diferença da vida espiritual. Se você reza, é porque você tem fé. Então você já está tentando falar com Deus. Já está na vida espiritual. Quando a graça impele alguém suavemente para a oração, e esse se entrega ao domínio da oração, a oração transforma a pessoa num homem novo. E ele se convence de tal modo que a oração é toda a sua vida e acaba por rezar sempre. O que o Eric falou na palestra passada sobre oração?
de que nós devíamos rezar a todo momento, a todo instante. Isso aqui, e o padre mesmo vai explicar, veja. E assim sua vida se torna uma oração contínua, que nada interrompe, porque não consiste tanto em métodos e formas, quer mentais, quer vocais, como na disposição do coração em virtude, da qual todas as suas ações e sofrimentos se tornam uma oração viva. A vida de oração é a insígnia do homem sobrenatural, por conseguinte, em rezar sempre. O que é rezar sempre? Que entende por isso nosso Senhor? Aí ele diz aqui: rezar sempre é sentir continuamente a doce necessidade da oração. Não é sentir Deus, é sentir a necessidade de orar. Porque é muito subjetivo esse papo de sentir Deus. Não há como explicar isso. Ah, mas eu estava rezando, senti um calor, estava rezando, fui tocado por uma emoção tão grande, acho que foi Deus que me tocou. Amém. Só que isso às vezes não acontece com o outro. Então, coisas relativas não dá para a gente pegar e afirmar aqui. Existem alguns movimentos da alma e que, amém, se acontecerão contigo. Mas o mais importante é a sua fé. Por isso esse sentir continuamente a necessidade da oração e ter ansiedade por ela. Na oração, sente-se a graça de modo palpável, toca-se nela. A oração, portanto, fortifica-nos a fé e inflama-nos o amor. A aprovação, aí ele vai falar da questão dos trabalhos árduos e que podem nos afastar, porque às vezes a gente fica tão concentrado no dia a dia, então aquelas coisas que você acaba tendo que tomar muito tempo, que gasta, não só dos trabalhos mais pesados, braçalmente falando, mas aqueles que exigem, muitas vezes pode afastar. Porque antes de termos tempo para rezar, a gente já esgotou as nossas forças fazendo essas atividades. Então, por isso que você tem que ter estratégia. Porque, queira ou não, por exemplo, beleza, você não trabalha com coisa muito pesada fisicamente, mas você trabalha com algo que intelectualmente exige muito de você, depois para rezar você está só o pó. Então, quer dizer, você já gastou todas as suas forças, ou o jovem gastou todas as suas forças no estudo, precisa ter estratégia para esta parte aqui. Ok? Antes de termos tempo, já esgotou a melhor parte. A força física é necessária para rezar bem. Se você está cansado, né, a irmã falou, né, que quando chega à noite, se ela ficar tentando rezar muito, não aguenta, capota. Então, ela terá que montar uma estratégia para quando chegar à noite, ela fazer uma oração mais breve, porque senão ela não consegue rezar. Então, ela vai ter que rezar mais pela manhã. Veja aí. O resultado dessa atração é adquirirmos o hábito da oração e fixarmos certas horas para ela nos entregarmos. Seja mental, seja vocal. Vamos lá. Modos de oração. Expressões da oração. Assim está no catecismo, as expressões da oração. A primeira expressão da oração é a expressão vocal. A segunda, a oração mental. Consequentemente, vai-se para a meditação. Depois nós temos a contemplação. E por conseguinte, com a contemplação que ele menciona aqui, eu não vou falar disso por quê? Porque se você já está na oração vocal, eu já estou contente, porque você vai ter que rezar muito. E aí ele fala de uma oração chamada oração de afeto, que é quando você já está tão habituado à oração mental e à meditação, que você já não usa mais tanto a inteligência e a imaginação, mas sente dentro de você uma vontade muito grande de se entregar. É quando o quê? Os seus afetos já estão tão tocados e transformados por Jesus, que você começa já a ter uma declaração de amor realmente interna. O teu coração já está indo e decolando para Jesus com uma facilidade tremenda. Mas a grande maioria não é assim. A grande maioria está naquilo que a gente chama de oração vocal.
e nós vamos falar primeiro da oração vocal. Vou dar algumas bases. Leandro, por que nós estamos ouvindo isso? Bom, a gente ouviu sobre os santos aqui. Vocês acham que os santos do nada começaram a fazer milagre? Do nada começou a pregar a palavra? Não. A oração foi o que os transformou. Por quê? Porque com a oração eles se uniram a Deus. Ele fala aqui na página 220 sobre a oração vocal. E na oração vocal, ele vai falar que existem 4 tipos de oração vocal. Primeira, aquela oração vocal que recorre ao livro. Que livro? Quem tem devocionário aqui? Alguém tem devocionário? Ok. O devocionário é aquele livretinho de orações que as pessoas têm para fazer as orações específicas que a igreja ensina. São essas. Então lá tem o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, tem ladainha de todos os santos, tem ladainha aos anjos, ladainha a São José, oração ao Divino Espírito Santo, vinde Espírito, tem todas as orações. Então vocês podem procurar, tem devocionários à venda muito bons e que nos ajudam. Estas orações foram ensinadas, a começar o próprio Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e depois a partir não só do anjo Gabriel e de Santa Isabel, mas depois com o Papa Dámaso, a Ave Maria, que Papa Dámaso completa com aquela passagem bíblica, as passagens bíblicas, e o Santa Maria, que foi ele que proclamou. Então, nós vamos aprendendo essas orações. Estas orações, esses métodos de oração, eles nos ajudam a rezar, eles nos concentram, eles facilitam o nosso entendimento bíblico também, porque ali já está promulgado e facilita o nosso entendimento. Algumas pessoas poderiam dizer, mas não era correto, como dizem alguns aí fora, que nós fizéssemos as orações decoradas? Só que tem um problema. Você já tem facilidade para dizer palavras, para fazer declarações complexas, grandes palavras para Jesus? Muitos de nós, às vezes, a gente ainda não sabe o que dizer, não sabe como dizer, não sabe como falar com Jesus, ou com o Espírito Santo, ou com o Pai. Por quê? Porque a gente está aprendendo agora quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. A gente está começando a ler agora a Sagrada Escritura, e aí a gente vai vendo aquilo que Jesus fez, aquilo que, como foi a criação, aquilo que são as verdades de fé, aquilo que o Pai fez, aquilo que o Espírito Santo faz em nós, em nossa vida. Se a gente não sabe, como é que a gente vai falar? É como um bebê que vai aprendendo a falar. Então, de início, ele repete o que você fala. Eu vejo meu sobrinho, eu fico falando as coisas, a gente está no carro, aí ele gosta muito de falar, mandar tchau. Aí eu vou vendo as placas e algumas coisas e vou falando para ele, falar tchau, tchau poste, tchau cachorro. E ele vai falando. Algumas palavras saem completamente enroladas, mas outras ele já consegue falar bem. Então, cabe a nós ir aprendendo esta linguagem da fé, compreendendo estas verdades de fé e ir falando com Deus devagar. Vou aprendendo com estas orações e vou aprendendo a utilizar também as minhas palavras. Porque na maioria das vezes, veja se não acontece também com vocês, eu vi já testemunho, mas isso também aconteceu comigo. Você começa a querer fazer as orações por conta própria. Primeira coisa que acontece, você sabe a parte de suplicar, Jesus, intercessão, Jesus ajuda o meu irmão assim, assim, assado. Nessa parte você vai bem, porque você sabe a situação do seu irmão. Na hora de pedir por alguma coisa, obrigado, pedir ou agradecer, obrigado Jesus pela graça alcançada, consegui o emprego, obrigado Jesus por isso, ou então Senhor ajuda a minha vida para que eu possa. Essa parte a gente consegue, por quê? Porque são realidades que nós estamos vivendo.
na hora de louvar e dizer palavras de amor para Jesus, é a hora que a gente tem dificuldade. É ou não é? Porque nos falta esse vocabulário da fé, porque nos falta conhecer esse Deus da Sagrada Escritura, este Deus que fez algo por nós, este Jesus que nos salvou, este Senhor, Criador de todas as coisas, este Espírito Santo, Paráclito. A gente não tem as palavras, então a gente tem que começar, sim, por estas orações que a igreja ensina. E digo mais, aproveita. Por quê? Porque muitas vezes estas orações, elas estão como o que a gente chama de... Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se eu marquei ou não marquei. Acho que eu não marquei, mas... sim, marquei sim. Muitas dessas orações são indulgenciárias. São indulgências. Lembra o que é indulgência? O que a confissão apaga? A culpa, mas a pena permanece. Então, para fazermos atos de fé e para que não precisemos passar pelo purgatório, algumas orações são indulgenciadas. Por exemplo, o Santo Rosário. Então, rezar e meditar o terço vai te ajudar. Então, faça a oração do terço, porque ela vai te ajudar não só a crescer na fé, a aprender a ter palavras, mas também para a remissão da pena, a diminuição da pena que nós temos por causa dos nossos pecados. Então, isto é importantíssimo. Ok? Vamos continuar. A outra oração é aquela pessoa que já dispensa o livro, quer dizer, eu não preciso mais tanto, eu já decorei várias orações, já consigo fazer o terço sem precisar do manual, já consigo fazer outras orações, então essa é outra pessoa. O outro é a oração intercessória, que é aquelas que a gente pede pelas pessoas, pelas situações, pelo mundo, pelo Papa, pela Igreja. E a outra são as jaculatórias, aquelas pequenas frases: Jesus, tende piedade de nós. Nossa Senhora do Bom Parto, rogai por nós. Pensando aqui, várias, né? Esse negócio de Nossa Senhora do Bom Parto, eu peguei mania por causa de um padre. Ele tem mania de falar assim: você está indo? Você já está partindo? Então que Nossa Senhora do Bom Parto me deu um bom parto. Olha aqui, é um padre, hein? Então, nós precisamos aprender a fazer isto. Ai, estou com pressa, não vou poder rezar agora, estou no meio... Então só faz: Senhor, tem piedade de mim. Os monges faziam isso. Eles respiravam: Senhor, tende piedade de nós. Respiravam. Com a respiração, eles falavam. É daí que surgiu aquele famoso terço que o padre Marcelo chama lá de terço bizantino. Surgiu daí, destas orações. 3 pontos de atenção que você precisa ter nessas orações. Primeiro, as palavras que vão ser ditas. Então, vou rezar a Ave Maria. Vou junto. Santa Teresa diz que não tem separação oração vocal e mental. Então, eu não rezo pensando em qualquer coisa, eu concentro e rezo, entendendo as palavras. Eu conheci gente que foi rezar Ave Maria, o cara rezava assim: Ave Maria, cheia de graça, a Senhora está conosco. Mas não é isso. É o Senhor é convosco. Você está dizendo para ela, dizendo que Deus está com ela. Acho que deu 6 horas, né? Vamos saber. Então, ele rezava errado e eu tive que ensiná-lo. Ô, meu irmão, peraí, tem alguma coisa errada aí nesse Ave Maria. Porque ele achava que era mais ou menos assim: a Senhora está com a gente. Ele achava que era isso que se falava. Depois, nós temos o objeto da oração. Quer dizer, a quem você está rezando, para quem você está rezando, a finalidade da oração.
e o significado dessas palavras. Quer dizer, um rezo, seja a oração vocal das preces já conhecidas ou a sua oração ao qual você fala com Jesus. Você pensar o que vai dizer. Sabe aquela coisa do eu tenho agora que ir falar com uma pessoa muito importante? Não precisa muito. Uma pessoa muito importante, ele é muito importante, mas está muito próximo da gente. Duvido que alguém aqui chega de qualquer jeito para falar com o padre. Você vai de qualquer jeito para falar com o padre? Vai nada, você pensa o que vai falar primeiro. Aí você já chega meio assim, sua bênção, padre. E aí quando você vai falar, padre, eu gostaria de perguntar. Então você pensa antes de falar. Pense, não só o significado, mas o que você quer falar com Jesus. O que você quer falar com Deus? Persevere em poucas orações. Como assim? Não cria um arsenal. Você vai ter lá o livrinho de orações, escolhe aquela oração da manhã, aquela oração da tarde, aquela da noite, algumas orações que você faz, o rosário e tal, e acabou. Não inventa muita coisa. Não seja devoto de muitos santos. Seja amigo deles. Aí você pode ser, ler biografia de vários, mas não dá para ser devoto de todos. E como é que você vai fazer? Consagração da Nossa Senhora, tal. Aí você faz o ato de São José. Aí depois você vai lá e vira também devoto. Aí daqui a pouco você tem um monte de oração para fazer e você não dá conta. Então tenha uma devoção e seja fiel a ela. E repita, e repita, e repita. Isso é pedagógico, gente. Pessoal que sabe de futebol, hoje não tem mais tanto, mas pense comigo. Se o rapaz ele quer ser um bom batedor de falta, o que ele tem que fazer? Bater escanteio? Cobrar lateral? Não, o que ele tem que fazer? Bater falta. Então você precisa ser perseverante nessas orações, repeti-las, repita-as, escolha bem e faça essas orações. Medite a dignidade delas, o quão digno são estas palavras para Deus. Que isso vai te ajudar na hora de você rezar. Vai ajudar, junto da oração, você já começa a fazer a oração mental. Aí algumas pessoas falam assim, Leandro, eu rezava, mas Deus não me atendeu, eu parei. O outro, eu não consegui, eu pedi para Jesus para superar um pecado, mas não dei conta, parei. Aí a pessoa para de rezar por causa disso. Isto é uma ilusão. Mais do que Deus atender às suas preces, mais do que você superar as dificuldades, o destino principal da oração é que você consiga rezar, consiga estar com Deus, consiga colocar-se na presença dEle. Mesmo que ainda não tenha atendido as suas preces, mesmo que você ainda não consiga superar aquele pecado que você está lutando, mas não pare de rezar. Isso é uma ilusão contrária à fé e à esperança, ok? Outra coisa, para a gente poder ir para a mental e irmos para a prática. Para rezar se usa o corpo. Vou rezar, deito na minha cama e faço Pai Nosso. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Se você quer meditar verdadeiramente, use o seu corpo. Preciso de concentração, penitencia, ajoelha. Preciso rezar, então permaneça em pé e se concentre no que você vai fazer. Não perca a concentração. Se eu vou rezar e já dou uma coxambrada no corpo, estou numa cadeira gamer, aí eu já ajusto o corpinho ali, no sofá que tem aquela esticada de perna, não vai funcionar, você vai desligar, você vai para outro lugar, menos para a oração. Então, concentra a tua oração, foca, se necessário, ajoelha, e eu acho que é o melhor na maioria das orações. Quando não der, fique em pé.
Para sentar, a gente sugere a oração da meditação. Santa Teresa sugere que se reze as orações mentais, as meditações, como nós fizemos a Alexio Divina. Você ensinou a Alexio Divina para o teu povo? Então, é obrigação, você vai ensinar. Antes de completar esse negócio aqui, você vai ensinar a Alexio Divina. Então, a Alexio Divina é importantíssima. A leitura da palavra, ao qual nós fizemos, e eu sugeri, depois mandei para vocês a apostila para que vocês façam estas leituras. Como é que a gente vai fazer a oração mental? No livro, ele dá algumas sugestões partindo de Santo Inácio, São Suspício. Eu tive que fazer um resuminho rápido para que você entenda como é que é feita a oração mental. Ah, preciso fazer só com a Sagrada Escritura? Não. Você pode fazer com outros livros que fazem a gente meditar. São chamados de livros espirituais. Livros escritos por próprio Santo Inácio, Santo Inácio de Loyola tem, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Teresa, possuem livros de meditação mesmo. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, você vai fazer uma preparação. Como é a preparação? Você vai se concentrar. Você vai deixar escolhido o texto que você vai ler, ou o que você vai meditar. Pode ser uma passagem bíblica, pode ser um texto, pode ser alguma coisa de Jesus que você já conhece, então você já tem na sua mente. Por exemplo, se eu quero pensar na bondade de Deus, eu posso partir de uma oração minha? Posso? Se eu já tenho aqueles conteúdos que eu falei, se você já tem esses conteúdos na sua mente, você já consegue fazer essa meditação. E você parte de uma oração sua, dizendo: Senhor, quão bondoso Tu és. O Senhor verdadeiramente é bom. E você vai partindo dessa oração e você vai meditar a partir dela. Então, você precisa escolher as suas orações iniciais, a sua preparação, que texto você vai fazer, o que você vai ler para você poder fazer a meditação. Depois, saber o que vai ser meditado. Já sei? Ok, vamos para a segunda parte. Nós vamos ter algumas perguntas que a gente faz para poder fazer com que a nossa oração de meditação possa decolar. Que é a seguinte: li o texto, você leu lá uma passagem bíblica e você quer fazer a meditação. Você vai fazer essas perguntas. O que eu devo pensar a respeito disso? Por exemplo, no Evangelho de hoje, Jesus fala: dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. O que eu devo pensar a partir disso? Que lição prática eu devo tirar? Quais os motivos que me movem a adotar esta prática? Qual foi até hoje o meu procedimento a esse respeito? Para quem não sabe, eu não sei se isso é o que vai ser explicado no Evangelho, porque eu sou padre, o padre vai pegar um contexto muito maior do que eu vou falar aqui. Por exemplo, dar a Deus o que é de Deus e dar ao próximo o que é do próximo é virtude da justiça. Então você pensa na virtude da justiça e você faz essas perguntas, ok? Pensando aqui como exemplo. Como eu devo proceder no futuro? Será que eu era justo verdadeiramente? Será que eu não era? Aqui. 6. Que obstáculos posso afastar? Aí é o exame de consciência que vai te ajudar. Que meios devo empregar para poder superar as dificuldades que eu estou enfrentando? E aí vem a terceira parte, que é o emprego da vontade, que é o quê? Os afetos que você teve no momento de oração, sentimentos que brotaram aí no momento que você estava meditando, sensações que você teve e as resoluções que você tomou a partir dessas perguntas. Tive essas perguntas, entendi o que eu devo fazer, o que eu devo compreender, o que a palavra está dizendo para mim, o que o Senhor está me dizendo, vou lá e faço. Depois, a partir daí, eu devo ver o que eu devo fazer, o que eu devo evitar e o que eu devo mortificar.
Porque eu posso chegar a conclusões de que algumas coisas são pecados que eu só posso superar por jejum e oração. Ou eu devo cultivar uma virtude, quer dizer, eu vou precisar fazer. Sei lá, não sou generoso, então agora eu vou começar a andar com dinheiro na carteira para o primeiro mendigo que me pedir esmola, eu começar a dar esmola para os mendigos. Vai ter de fazer um exercício, então você vai pensar nas suas resoluções de fé. E por fim, a conclusão da oração, quer dizer, você vai se colocar em oração mesmo, vai fazer, né, com calma, com tranquilidade, entendendo quais vão ser as suas resoluções, entregando elas para Deus, pedindo coragem para você poder fazer. Orações não são boas, muitas vezes porque elas são más, tímidas e tíbias. Quer dizer, a gente faz meio que sem querer fazer, faz com pressa, faz com medo, mas a partir de hoje nós precisamos ter este compromisso de não mais rezar de qualquer jeito. E nós vamos para a oração já para valer. Nós não vamos fazer aquela... Nós já vamos direto para o... Vamos ficar de pé? Aqueles que chegaram durante o momento de colóquio, a gente pede para estar junto com a gente, porque nós vamos fazer um momento de adoração, ok? Então agora, depois de revisarmos a partir das palavras do Padre Faber, agora é o seu momento com Jesus. Jesus estará aqui, não apenas espiritualmente, mas presencialmente. Na igreja ele sempre está presencialmente, mas nós vamos expô-lo, ele vai ficar exposto para o nosso momento de adoração. Então agora é o momento de você falar com Jesus sobre a sua vida de oração, sobre como é que você quer ser a partir de agora, porque como nós dissemos, o crisma é um período, é um momento que vocês passam aqui conosco, mas a vida espiritual é do dia que você nasceu até a eternidade. Tem uma nova, eu não sei se ela já foi beatificada, acho que ainda não, Chiara Corbello, a italiana, já foi beatificada? Ela fala, nós nascemos e jamais morreremos. Ela que enfrentou um câncer, no meio desse negócio ainda teve um filho e numa luta tremenda, nunca tirou o sorriso do rosto, porque sabia a quem ela amava e com quem ela queria estar. Com quem você quer estar a partir de hoje? Essa é a pergunta que você vai responder agora para ele. Que você responda da melhor maneira possível. E prepare-se.